Colossenses. Tema geral. O Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. Mensagem 8. Título da mensagem. Cristo, o primogênito de entre os mortos, para que ele tenha o primeiro lugar em todas as coisas. Tema de hoje. A experiência da obra de Cristo. Apropriação pela fé. Versículo para a oração. Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Toda essa grandiosa obra de Cristo pode ser experimentada por nós por meio da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa definição nos ensina que fé não é apenas crença em algo, mas a substantificação do que se espera, a capacidade de tornar real e tangível aquilo que ainda não se manifestou na esfera física. Ela possui a ideia de uma materialização de algo que ainda não existiu em nossa realidade palpável. É por meio dela que nos apropriamos das realidades espirituais que Jesus conquistou, trazendo-as à existência em nossa vida. Podemos aprender valiosas lições com o pai da fé, Abraão, que creu nas promessas de Deus mesmo sem ver seus filhos, como consta de Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 22, e com tantas outras pessoas nos evangelhos que demonstraram uma fé extraordinária na capacidade de Jesus. Um exemplo tocante é o da filha de Jairo, registrado em Marco, capítulo 5, versículos de 21 a 24 e de 35 a 43. Jairo, um líder da sinagoga, busca Jesus com desespero, pois sua filha está à beira da morte. Enquanto Jesus o acompanha, a notícia chega: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Humanamente, tudo havia terminado. No entanto, Jesus pronuncia palavras de vida. Não temas, crê somente. Jairo, apesar da dor e da evidência da morte, escolhe crer na palavra de Jesus. Ao chegar a casa, Jesus declara: menina, eu te mando, levanta-te. E a menina, que estava morta, imediatamente se levanta e anda. Os princípios aplicáveis à nossa vida pessoal e à igreja são claros. A palavra de Cristo deve estar acima das circunstâncias. Devemos ter ação de fé em meio à crise e saber que Jesus traz o não existente à existência. A oração por uma fé fortalecida que nos capacite a crer na palavra de Deus acima das circunstâncias e a agir em meio às crises é fundamental. Essa fé não é apenas um sentimento, mas uma convicção ativa que nos permite ver o poder de Deus manifestar-se onde humanamente não há esperança, trazendo à existência o que hoje não existe em nossas vidas, em nossos relacionamentos ou em nossa igreja. Muitos missionários que se aventuram em campos difíceis, sem recursos aparentes, dependem dessa fé que materializa o inexistente. Eles veem igrejas sendo plantadas, vidas sendo transformadas e recursos providos, mesmo quando a realidade física apresenta apenas escassez e oposição, vivendo pela promessa de que Deus fará vir à existência o que ainda não existe. Uma dessas histórias é a de Lottie Moon, uma missionária batista que serviu na China durante o século XIX. Lottie Moon era uma mulher à frente de seu tempo. Culta e com doutorado em literatura, ela poderia ter desfrutado de uma vida confortável e de prestígio em sua terra natal, a Virgínia. No entanto, o chamado de Deus a levou a um destino completamente diferente. Em 1873, ela partiu para a China, um país vasto, culturalmente complexo e que, para a maioria dos ocidentais, era uma terra de estranhos e desafios insuperáveis. Lottie se estabeleceu em Tengzhou e, mais tarde, em Pingtu, onde passaria a maior parte de sua vida. Sua fé, no entanto, foi testada não apenas pela distância de casa, mas pela realidade brutal do trabalho missionário. Ela enfrentou a solidão, a barreira do idioma e a resistência cultural. Mas um dos maiores desafios foi a total falta de recursos. A missão, no início, dependia de doações esporádicas e não contava com um fluxo de caixa previsível. Muitas vezes, Lottie e outros missionários passavam necessidades extremas,
com poucos alimentos e suprimentos para sobreviver. Houve um período em que a fome se tornou uma companheira constante. Em uma ocasião, com as economias da missão esgotadas e a comunidade local passando por um inverno rigoroso, Loti se viu diante de uma encruzilhada. Não havia comida suficiente para ela e para os poucos órfãos que abrigava. Ela poderia ter usado os poucos recursos restantes para si mesma, mas sua fé a impulsionou a fazer algo que parecia insensato. Ela dividiu o que tinha com os mais famintos e orou. A fé de Loti não era baseada em sua capacidade de providenciar, mas na certeza de que os caminhos de Deus eram mais altos que os dela. Ela escreveu cartas fervorosas para a junta missionária nos Estados Unidos, não para pedir por si mesma, mas para rogar por mais missionários e mais recursos para alcançar o povo chinês que ela amava. Suas palavras e seu exemplo de vida tocaram profundamente a igreja americana, que estava até então, em grande parte, alheia à realidade das missões. A resposta veio na forma de uma oferta especial de Natal, que se tornaria uma tradição anual, conhecida até hoje como a Oferta de Natal Loti Moon. A oferta arrecadou fundos suficientes para sustentar não apenas Loti, mas também para enviar novos missionários para a China. Essa história não é apenas sobre o sucesso de um evento de arrecadação de fundos, é sobre a fé de uma mulher que confiou na providência de Deus, mesmo quando a lógica e a razão diziam o contrário. Ela se negou a desistir, se negou a focar em sua própria necessidade e continuou a semear o Evangelho, crendo que Deus honraria sua obediência. Ela sabia que para Deus, a falta de recursos não era um obstáculo, mas uma oportunidade para Ele manifestar seu poder de forma gloriosa. Diante de fatos como estes, lhe perguntamos: que áreas da sua vida ou da igreja parecem estar mortas ou inexistentes? Você tem ousado orar com a fé que substantifica, concretiza as verdades que estão na Bíblia, crendo que Jesus pode trazer vida e realidade a essas situações? Como você pode exercitar mais a sua fé neste exato momento? Em face do que ouvimos, temos uma sugestão de oração para você. Pai de fé, agradecemos porque a grandiosa obra de Cristo pode ser experimentada por nós individualmente e como igreja, através do dom precioso da fé. Ajuda-nos a crer em Tua palavra inabalável, acima de todas as circunstâncias visíveis. Capacita-nos a ter uma ação de fé corajosa em meio às crises e desafios, confiando que Tu podes trazer à existência aquilo que hoje não existe em nossas vidas, em nossos relacionamentos ou em nossa comunidade. Fortalece nossa fé, Senhor, para que possamos ver o Teu poder manifesto e glorificar o Teu nome. Amém, Senhor.